Olá! Esse vídeo tem como objetivo mostrar os 3 exemplos onde o empuxo está sendo aplicado, mas antes disso, vamos entender o que é empuxo. Os livros relatam que o sábio grego Arquimedes notou enquanto estava na sua banheira tomando banho que um corpo imerso em água fica mais leve devido a uma força gerada pelo líquido sobre o corpo, sendo essa força vertical e para cima, a qual diminui o peso do corpo. Arquimedes então percebeu que essa força do líquido sobre o corpo gera o que chamamos de empuxo. Portanto, em um corpo que se encontra submergido em um fluido, agem duas forças. A força peso, devido ao contato com o campo gravitacional terrestre, e a força empuxo, devido à interação com o líquido. A força empuxo pode ser tão forte, capaz de gerar aceleração, como vemos nesse vídeo. Ao exercer uma força vertical para baixo com a mão sobre a bola, o líquido gera uma força vertical ascendente, tão elevada que faz a bola pular para fora do balde. Outra observação é quando um cavalo consegue flutuar em cima de uma estrutura. Isso ocorre pois a força do peso tem a intensidade igual ao peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Temos então 3 situações onde podemos observar a interação entre a força de empuxo e peso. No primeiro caso, o corpo está boiando na superfície de um líquido, pois sua densidade é menor que a densidade do líquido. Nesse caso, o empuxo que atua sobre o corpo é maior do que o peso. Quando as densidades são iguais, podemos afirmar que o corpo está em equilíbrio, então o empuxo é igual ao peso, como vemos na segunda imagem. Já quando o corpo afunda, podemos afirmar que a sua densidade é maior do que a do líquido e que seu peso é superior ao empuxo, como vemos na terceira imagem. Veremos agora 3 aplicações do empuxo. Vocês já se perguntaram como o navio se mantém em equilíbrio? Pois bem, dentre os exemplos de aplicação do empuxo, temos o equilíbrio de flutuação de um navio, que ocorre pelo fato da sua densidade média ser menor que a da água, além da utilização de materiais leves e oco. Por estar parcialmente imerso, ele está sujeito a 2 forças de mesmo módulo e contrária, sendo elas o peso e o empuxo exercido pela água. Mas isso não ocorre simplesmente por essas forças, e sim pelo ponto de aplicação delas. A força-peso é aplicada no centro de gravidade, que é fixo. Quando a distribuição de massa é homogênea, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Já o centro de empuxo é localizado no centro de gravidade do líquido deslocado pelo corpo, que é variável. O navio é projetado para, em caso de alterações, suas laterais voltarem ao estado inicial. Para isso, o seu centro de gravidade CG é abaixo do centro de empuxo CE, tendo um momento de equilíbrio estável. Para manter-se estável, a distribuição de carga é projetada para que o CG se situe no ponto mais profundo do navio. O CG, em caso de embarcações, não pode coincidir com o CE, pois quando isso acontece, o corpo fica em equilíbrio indiferente, como vemos na imagem à direita. Ou seja, se ocorre uma perturbação fazendo com que o corpo se mova lateralmente, ele não consegue voltar para sua posição de equilíbrio. Essa mudança depende também da forma como seu casco é projetado. Outro exemplo de aplicação do princípio de Arquimedes é o comportamento de um submarino. Como vimos no GIF à sua esquerda, quando flutuando na superfície, o seu peso terá a mesma proporção do empuxo recebido. Para que o submarino afunde, o seu peso deve ser aumentado, sendo feito pelo armazenamento de água em reservatórios no seu interior. Sendo assim, juntando o peso do submarino com o peso do armazenamento, é proporcionável que ele se afunde. Já no momento de subir, é necessário diminuir o peso, esvaziando os reservatórios e fazendo com que o valor do empuxo se torne maior do que o peso. No caso do balão, os gases também são fluidos. Eles se diferem dos líquidos
por possuírem uma densidade menor do que esses. Nós vivemos em uma atmosfera de ar e, em geral, não consideramos o seu efeito sobre as medidas. Porém, quando um objeto é colocado em uma balança, ele sofre a ação de uma força de baixo para cima igual ao peso do ar, por ele deslocado. Em geral, deixamos de lado esse efeito porque ele é relativamente pequeno, mas nessa experiência das massas de volume consideráveis e iguais de gases leves, como o N2 e o CO2, esse efeito do empuxo deve ser levado em consideração. De acordo com o princípio de Arquimedes, objetos cuja densidade seja menor do que a densidade da atmosfera tendem a flutuar. Dizemos que esses objetos são mais leves que o ar. No caso dos balões, para ser considerado essa condição, ele é normalmente cheio com gás de menor densidade que o ar, como o gás hélio ou então o ar quente. A sua ascensão é facilitada ao inflarmos o mesmo. Já ao esvaziarmos, facilitamos a sua descida.